Voltamos agora para apresentar o último quadro, mas eu diria, Ana, que é um dos quadros mais agradáveis ao público também, porque nós sempre temos a preocupação de trazer uma pessoa, um expert na área que vai esclarecer e ampliar mais o seu conhecimento. E hoje, em especial, e no oferecimento do Café Grão Expresso do Shopping Caiçara, nós trouxemos para você contador, perito contábil, empresário da contabilidade, o Glênio Dantas. Seja muito bem-vindo, Glênio. Obrigado. Um café com direito. Glênio, nós tivemos recentemente, uma das últimas entrevistas do ano de 2009, uma entrevista com um delegado da Receita Federal aqui em João Pessoa, o doutor Honorato, e nós falamos com ele a respeito da tributação desse pessoal que aplica na Bolsa de Valores, que mexe com ações, né? Então, como nós queremos saber com você a parte contábil disso, porque realmente é uma questão bem específica, bem delicada, e que nós temos muito poucos profissionais, não sei, na verdade, eu sei que você trabalha com isso. Então, vamos começar te perguntando qual o cuidado que o contribuinte deve ter, contabilmente falando, na compra e venda dessas ações perante a Receita Federal. Certo. O contribuinte ele deve ter a precaução de que cada ação que ele comprar na Bolsa de Valores e cada ação que ele vende, preparar, por intermédio de um contador, porque é um negócio meio complexo, um quadro chamado demonstrativo de ganho de renda variável, certo? Que é nesse demonstrativo em que ele apura quanto foi que ele comprou, se houve novos filhotes de ações e por quanto valorizou essa ação e quanto é o ganho dele, certo? Que é em cima desse ganho que sofrerá uma tributação. Então é uma coisa de muita responsabilidade, porque quando você vai diretamente na Bolsa comprar ações, você tem a responsabilidade de arcar com o ônus tributário, certo? Quando você faz por intermédio de alguém, não, mas quando você mesmo banca como sendo responsável, então é uma grande responsabilidade isso aí. É preciso realmente conhecer profundamente a tributação, como eu tenho recebido inúmeras pessoas que desconheciam disso e estão na malha fina porque desconhecia que tinha que fazer isso. Pensava que era só comprar e vender ações. E na realidade não é dessa forma, é só ganhar dinheiro. É um bom negócio. E é como a gente comentou antes, e que a União é parceiro nessa história dos ganhos, né? São nossos sócios, é sócio. É um sócio. É nosso sócio, tem que prestar conta. É complicado. Agora, assim, como se apura e quais as alíquotas do imposto, né, na venda dessas ações? Certo, é o seguinte. Essa apuração de venda de ações, na realidade, ela se dá através da base de cálculo encontrada positiva nesse formulário, nesse demonstrativo de ganho de renda variável, certo? A alíquota, no caso de operações comuns, é 15%. E se for operações com day trade, que é uma operação em que você compra no início do dia e revende no mesmo dia, no término do dia, a alíquota é maior, é 20%. Certo? Se for uma operação comum de ações ou ouro, certo? A tributação é 15%. Agora, se for uma operação que inicie e termine no mesmo dia, a alíquota é 20%, que é chamado day trade. Agora, esses formulários, esse primeiro formulário que você falou, ele serve também para o aplicador fazer também esse tipo de ações, esse tipo de vendas de aplicações? Serve. Perante a Receita Federal serve. Existe um formulário que é um anexo à parte, faz parte da declaração, mas é feito à parte. Quando você compra essa ação, você tem que preparar esse demonstrativo de ganho de capital ou do bem imóvel que você tem que apurar, certo? É a mesma forma, sendo que é um demonstrativo separado, que é demonstrativo de renda variável. Mas precisa ser feito, na hora que você vende, o imposto, o vencimento é no mês seguinte, como se fosse também o de renda do ganho de capital. Você presta conta anualmente, mas tem que apurar nesse anexo mês a mês. Certo? Ou se não, deixa eu fazer anualmente, mas pode ter a correção. Ou o valor maior de pagar. As multas também, se for o caso, né? Ô, Glênio, quando a gente faz operações lá diretamente na Bolsa, através de uma corretora, não é? Lá no tal do home broker, a gente recebe, os investidores recebem um documento, um extratozinho, né? Esse extrato e quais outros documentos o investidor tem que guardar para quando ele procurar o contador, né, uma empresa contábil, ele possa dar subsídios para o contador poder trabalhar.
Quando ele compra esse certificado de ação, certo? Ele tem que levar esse certificado inicial de ações. Se ele comprou 9 filhotes de ações, também referente a esse tipo de ações, ele tem que levar para o contador e o certificado de venda das ações, certo? Quando ele vendeu a ação, ele tem que trazer o certificado que diz o quanto ele vendeu ações e a data que ele vendeu ações, para que o contador possa apurar o custo da ação, a venda da ação e o ganho do capital e, consequentemente, o imposto. Entendeu? Significa que ele pode ter perda também, certo? Ele também pode ter perda na venda da ação. Ele pode comprar por 10 e vender por 5. E essa perda não é tributável e ainda é compensável no mês seguinte. Quer dizer que quem aplica a bolsa tem que estar sempre em contato, ou sempre tem que ter um contador. Na parte tributária, na parte de compra e venda, ele tem que procurar um especialista, né? Ele tem que procurar um especialista que conheça, que até aconselho, porque muita gente virou realmente uma mania. Não, depois dessa queda que houve da crise mundial houve realmente uma diminuição. Mas antes da crise para frente, eu vi muita gente deixar o negócio e ficar só fazendo custo de ações, pensando que é uma mina de ouro, mas não é só dessa forma. Você tem que analisar, você tem que saber comprar, tem que saber onde é que vai comprar e a hora de vender, certo? Certo? Então é uma coisa que realmente requer uma pessoa especialista nisso. Que você tenha uma ajuda ou tenha conhecimento do que você vai fazer. Porque senão você perde na ação e perde na tributação. Entendeu? Paga imposto, porque é desconhecido do tributo, e pode ter perda, você comprar por 10 e vender por menos. Quer dizer, é complicado, né? Existe isenção, Glenn? Existe isenção. Ações? É como se fosse bem de pequeno valor na parte do ganho de capital. Quando você vende ações ou ouro de valor inferior ou igual a 20 mil reais, entre ações e ouro, você está dispensado de fazer o ganho de renda variável, como também de pagar imposto. Certo? A dispensa é isso, até 20 mil reais por mês por lote de ações ou ouro, entendeu? A dispensa é essa aí. Fora disso, se qualquer valor que ultrapasse 20, você estaria sujeito a apurar, mesmo que não pague, mas está obrigado a entregar o formulário, que é a obrigação acessória, e o pagamento do tributo se houver ganho. Olha, como tributarista, às vezes os contribuintes ou os clientes, eles esperam que a gente, através do conhecimento jurídico e conhecimento das leis e dos formulários, que são tantos, que a gente é uma forma do contribuinte pagar menos imposto. Certo. Nessa questão de ações, tem alguma forma para que o nosso telespectador que investe em bolsa, ele possa pagar menos impostos? Olha, o que eu aconselho para o acionista, futuro acionista, ou quem já é acionista e compra por conta própria, se ele não for um profundo conhecedor desse tipo de atividade, como todo negócio, você tem que ter conhecimento, é você comprar ações através do fundo de ações de grandes bancos, certo? Através do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, porque são grandes empresas, são especialistas que vivem disso, conhecem profundamente o mercado, a variedade de ações, diversifica as aplicações, então o risco de você perder é mínimo, certo? Existe o risco, mas é um risco mínimo possível. Então, se você... E além disso, a tributação, quando você compra ou vende a ação, quando ele vende, ele mesmo já cuida da retenção na fonte. Então, lhe dá toda uma estrutura. E se existe fundo de ações do banco, da Petrobras, da Vale do Rio Doce, que você pode comprar por intermédio dos bancos. Porque o risco é muito menor. E eles têm estrutura para lhe dar cobertura na parte tributária e de negócio. É o que eu aconselho, porque ele aplica onde ganha mais e você paga menos imposto. Porque eles conhecem, tem contadores, tem auditores que vivem em cima de ações e que são especialistas em comprar e vender ações. Vive só disso. O banco tem uma equipe de pessoas que vivem estudando esse tipo de coisa. Então, é muito melhor você aplicar por intermédio de um expert desse do que você querer dar uma de conhecedor e comprar lá e se prejudicar. Quem entende, não, mas quem não entende é complicado. Porque é uma atividade complicada mesmo, muito né? complicada. É uma atividade complicada. Eu conheço algumas pessoas que passam, assim, o dia inteiro, né? Telões e verificando várias compra e venda. Telas, assim, pelo menos eu conheço pessoas que ganham muito dinheiro, como conheço muitas pessoas que perderam muito. Teve gente que tinha 2 casas, vendeu uma para aplicar em ações e só ficou com 1,5. Porque perdeu meia casa. Tá entendendo? E essa foi pega pelo fisco? E esse aí só vai ainda tem o problema do fisco, né? De você não pagar a multa pela obrigação acessória, de não entregar o formulário, etc, se não houver ganho no imposto. Quer dizer, é complexo. É uma coisa complexa. Ótimo, então você já falou uma coisa. A obrigação acessória, acima de 20 mil reais, mesmo que você tenha prejuízo, tem que entregar. Tá vendo? Tem que essa informação... Até 20 mil você está isento de entregar o formulário. Mas acima de 20 mil, mesmo que você tenha a perda, você tem que mostrar que houve a perda e entregar o formulário.
sob pena de ser autuado. Até 20 mil não precisa nem paga imposto e está dispensado da entrega. Que é considerado como se fosse bem de pequeno valor, então ações de pequeno valor, certo? Para o fisco federal. Então é importante você ter estrutura nisso aí. Aguilene, a questão do banco que você falou, a pessoa também fica tranquila com relação ao fisco, né? Aí você não se preocupa. Você compra, a responsabilidade dele diversificar lá, aplicar em Vale do Rio Doce, Petrobras, Telemar, são as melhores ações do Brasil, certo? Que eles aplicam, Vale do Rio Doce, e outras ações, Eletropar. E outras ações são o filé mignon das ações do Brasil. Eu acho que quando o investidor, o pequeno investidor, ele parte para investir sozinho no mercado, eu acho que ele está querendo um ganho maior. É complicado. O ganho é maior, mas o prejuízo pode ser muito grande também. Elimina as taxas bancárias, mas aí é complicado. Agora, quando você falou outra coisa interessante, que para a gente é importante, é a questão das perdas, o prejuízo. Pronto. Tá? A gente sabe, por exemplo, que na empresa normal, você tem como compensar alguns impostos que você teve quando você não teve ganho. Certo. Né? Seria esse mesmo raciocínio também na questão contábil, para a questão das empresas. Quais são os formulários? Ele vai continuar tendo que preencher formulário. Por exemplo, essa decepção que teve agora dos aplicadores da Bolsa. Poxa, eles tiveram perdas horrorosas. Terminou o ano 2009, estamos em 2010. Ele pode trazer isso para 2010 para ainda compensar? Qual é o formulário? Como ele faz isso? É o seguinte, ele pode sim. Para que ele faça isso, ele tem que preencher esse mesmo formulário chamado demonstrativo de ganho de renda variável, em que, quando ele tem um prejuízo no mês, esse prejuízo poderá ser compensado para o mês seguinte. Se for prejuízo de day trade, tem que ser compensado com ganho de day trade. Porque tem muita gente que, eu comprei hoje e perdi, mas não pode compensar com a do mês que você tem. Aquilo que a gente não tem o domínio, a gente procura profissionais especializados em cada área. Né? É o caso aqui do nosso entrevistado, o contador Glênio Dantas, que acabou se especializando também nessa área de ganho de capital, nessa parte dessa tributação, na hora de colocar e de informar isso a quem é devido, que é a União. Então a gente aproveita aqui também que o nosso tempo já está esgotado para agradecer a sua presença, Glênio, e lembrar, né, Ana, que nós do Café com Direito, nesse mês, vamos fazer o nosso aniversário de 1 ano, e a gente agradece porque o ano passado o nosso contador esteve presente, o doutor Glênio esteve aqui presente conosco, contribuindo com conhecimento contábil, né, e a gente agradece a você, Ana, quer agradecer diretamente também a você, telespectador. É um prazer. Com certeza, muitíssimo obrigada. Glênio, mais do que contador, é empresário da contabilidade, não é? E ainda perito contábil. Olha, muitíssimo obrigada pela sua audiência. Nós estaremos aqui semana que vem. É o Café com Direito, informação e cidadania com beleza e arte para você.